Olá, pessoal! Bom dia! Bem-vindos aqui à nossa live de hoje, recomendações de livros, onde nós vamos compartilhar aqui assuntos muito importantes. Todas as palestras que a gente faz, os treinamentos, os eventos, os workshops, a gente sempre ali entre um slide e outro, né? A gente sempre coloca recomendações de livros, de onde a gente tira o conhecimento para poder falar, né, a respeito aí dos assuntos. Grande parte das coisas que eu trago nas palestras, eventos, não foi de conhecimento meu, né, muita coisa é de conhecimento meu, da minha vivência, o que a gente escuta nos treinamentos, nas sessões de coaching, nas orientações individuais, cursos que a gente participa também, mas assim, muita coisa a gente retira de livros, porque particularmente, eu gosto muito de ler, né? A minha formação, para quem não sabe, eu sou formada em letras, então eu entrei na faculdade ciente até que eu ia dar aulas de português. Gosto muito da comunicação, literatura, ensino, aprendizagem, escrita. Então, eu gosto muito de ler. E aí a leitura para mim, ela é um hábito assim diário, eu não consigo ficar sem ler. Então, tem muita coisa que a gente lê e que a gente consegue associar com os assuntos que a gente fala. Em especial os assuntos que são nossos mesmo, que o que é? O nosso carro-chefe aí, liderança, comunicação, é, trabalho em equipe, atendimento ao público, relacionamento interpessoal, enfim, muita gestão de tempo, inteligência emocional e por aí vai. E aí, hoje, eu vou conversar sobre isso, sobre alguns livros que eu tenho aqui, que eu acho que é muito interessante a gente compartilhar esse conhecimento. Então, vai ser um vídeo diferente. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube, no Spotify, em algum momento, nos meus canais, eu estou fazendo uma live aqui no Instagram. Então, são sábado, às 8h22 da manhã. Por isso que eu falei bom dia até, né? Até conferir aqui, ó, microfone ligar, tudo certo. E vai ser uma live diferente, sabe por quê? Porque esse ano eu estou reorganizando aqui o meu espaço de trabalho dentro da minha casa. É muito gostoso a gente ter metas financeiras, metas materiais, né? Eu vou até compartilhar aí um pouco disso com você. Faz quase 5 anos que eu fiz a minha transição de carreira, ou seja, que eu vivo do meu próprio negócio. Então, eu passei aí por toda uma fase, né, de readaptação nesse novo negócio, de fazer com que o meu negócio ganhasse as suas próprias pernas, vamos falar assim, né, gente, conseguir sobreviver ali dentro do que eu comecei a fazer. E graças a Deus as coisas têm melhorado muito, então eu tive a oportunidade de trazer muito conforto para a minha vida, para a vida da minha família, conseguir investir em muitos cursos que eu gostaria de ter feito para melhorar ainda a minha entrega. É, quem me conhece sabe que eu não sou muito das questões assim materiais. Então vou trocar meu carro, vou deixar, né, comprar um apartamento mais luxuoso, aquela coisa. Eu não sou muito disso, eu sou mais da experiência, né? Então consegui viajar bastante. E esse ano especificamente, nós estamos agora em 2026, eu fiz assim uma meta de melhorar um pouco alguns espaços internos meus dentro da minha casa. Eu tenho também um escritório, dentro do escritório eu atendo junto com a minha companheira, ela tem uma escola de artes marciais e a gente meio que divide ali o espaço, né? Então tem a parte do tatame e tem a parte do meu escritório. Então a gente tem melhorado muitas coisas ali no nosso atendimento. E olha, aqui, né, nesse meu espaço aqui de atendimento em casa, ainda não está pronto, tá? Mas a gente colocou aqui, ó, uma prateleira de livros aqui atrás, justamente para, ó, né, ficar um conteúdo legal aqui, né, ficar um espaço legal, uma visibilidade legal para a gente gravar conteúdo. E aí, claro, né, eu tirei todos os livros que eu tinha aqui e hoje eu vou começar a colocar os livros aqui. Por quê? Porque eu tirei tudo, ó, ficou tudo muito tumultuado, né, em lugares aqui da casa, coloquei dentro de uma mala. Mas hoje eu vou começar aqui a colocar a fazer o movimento de colocar os livros. Então, esse movimento que a gente vai fazer, tá? Enquanto eu coloco os livros, eu vou falando dos livros e dando essas recomendações. Eu falei que ia ser um vídeo diferente. Bom dia para você que está entrando aí. Ó, seguinte, eu não vou colocar em todos os espaços, porque ainda falta aqui uma adequação aqui dos LEDs, ó. Eu quero colocar LED aqui nessa parte, tá? Então,
Claro, né? A gente não consegue fazer algumas coisas sozinha, depende da agenda do pessoal que vem prestar serviço pra gente, quem já trabalhou com isso sabe. Então, ó, lá em cima, eu vou colocar agora naquele espaço ali em cima os livros, tá? Aliás, hoje está sendo um dia de manutenção. Dá um tchau aí, ó. Dá um tchau aí, você aí atrás. Estamos aqui em várias adequações aqui internas. Sabadão, né, gente? A gente usa para fazer isso. Vamos ver que jeito que eu vou fazer isso daqui para a gente ir compartilhando aqui os conhecimentos com vocês. Vamos lá, ó. Então, vem cá, vem subir comigo. Vem subir. Crianças, não façam isso em casa, tá? Mas, ó, a gente vai utilizar uma cadeira mesmo. Já imaginou, gente, um tombo ao vivo? Não ia ser muito legal, né? Mas vamos lá, ó. Então, começando aqui. Deixa eu pegar aqui um apoio para o meu celular. Isso. Tem o headline aqui em casa, mas não vai dar muito certo dessa parte. Vamos lá, vamos pegar um apoio aqui, tá? E aí eu vou começar, então, a fazer, ó. Vou começar a colocar o livro e te falar dos livros, ó. Esse primeiro aqui é As 5 Habilidades das Pessoas Excepcionais, tá? Do Joey Navarro. Ele foi agente do FBI. Então, ele fala como ele identificou as habilidades mesmo das pessoas, né? Que é o que ele percebeu na habilidade das pessoas que... lá, ele até fala aqui, ó, do autor do Corpo que Fala. Então, ele percebeu assim... como que cada pessoa se comunica, o que ele identificou de especial, né, de essencial aí na habilidade das pessoas, tá? No jeito das pessoas ser. Muito fundamental, destacando que a comunicação sempre aparece de uma forma bastante essencial. Comunicação, observação, postura, então recomendo. Esse daqui é minha menina dos olhos, tá? Menos é mais. Então, ele vai falar aí, ó, um guia minimalista para organizar e simplificar a sua vida. É um livro voltado para quem tem problema com, resumidamente, tá? Consumismo. Então ele mostra que às vezes a vida da gente ela não precisa de tantas coisas assim para a gente ser feliz. Fica a dica, tá? Inclusive assim eu gosto muito desse assunto porque desde muito jovem eu faço assim, ó, cursos de 5S, qualidade total nas empresas. Então, tem uma parte dos 5 S's, que são os 5 passos para a qualidade, que é o descarte. E o descarte é não é jogar fora, não, é separar o útil do inútil nas coisas que você tem. Dá uma visibilidade melhor, uma estética, dá um conforto melhor. E tem um livro tem uma frase desse livro que eu gosto muito, que fala assim, ó, a vida é o espaço entre as nossas coisas, ou seja, quando a gente tem menos coisas, a gente vive mais, tá? O Poder da Inteligência Emocional, como liderar com sensibilidade e eficiência, de Daniel Goleman, para líderes, como manter a inteligência emocional, porque liderança não precisa, né, gente, ter inteligência emocional para lidar com as emoções dele e das pessoas, então recomenda. Coaching executivo da Rosa Kraus. A Rosa, ela é veterana, uma coaching veterana aqui no Brasil, e ela fala aí de técnicas de coach, da importância do coach na vida do executivo, fala para a empresa, mas também fala para o profissional que atua como coaching, tá? Outra, meu queridinho aqui, A Única Coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários na sua vida, voltado para a parte de gestão de tempo, e quem tem dificuldade de ter foco, ele reforça a questão do minimalismo, mas nas escolhas que a gente faz na vida. Então, você não precisa ter 10 projetos. O que adianta, né, a gente ter 10 projetos e desses 10 a gente não levar nenhum para frente? Então, a importância da gente ter um projeto e fazer bem feito ele, né? Ele até fala assim, o nosso cérebro ele não consegue focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Não sei, faz aí uma experiência, assistir aqui essa live e prestar atenção e ler um livro, né, que precisa aí da sua concentração. Não vai dar certo. Então, ele fala que isso também acontece na nossa vida, tá? E aí, esse daqui, dessa última pilha aqui que eu peguei, que é da Natália Arcuri, Guia Prático Me Poupe, 33 dias para mudar a sua vida financeira. Eu gosto muito da Natália, tá? Comecei a seguir ela por conta de assuntos relacionados à educação financeira, que eu gosto muito. E esse livro aqui,
Eu acho que eu ganhei em uma das lives que eu participei dela, enfim, ou eu ganhei, comprei bem baratinho, foi alguma coisa de promoção aí que eu ganhei. Mas eu adorei esse livro, inclusive depois me fez comprar um curso dela, que é como se fosse um processo de coaching, mas na parte financeira. Então, por que que a gente gasta da maneira que a gente gasta? Por que que a gente tem alguns comportamentos financeiros? Então, esse livro aqui é para isso. O apoio, o que que você acha que é? Porque se deixar assim, Pretinha, se eu começar a colocar assim, ele não vai parar, né? Ou vai? Para quê? Um suporte. Então eu vou deixar esses daqui, ó, como suporte, pode ser? Assim? Depois... Pode, mas vai vir pra cá, né? Então tá. Vou deixar assim por enquanto, ó. Tá ficando. Colocar ele aqui. Depois a gente vai organizando aí a parte estética, né? Depois eu vou só utilizar aqui em cima esse livro aqui, essa parte aqui em cima, porque aqui o eletricista que vai ver colocar os LEDs não vai atrapalhar ele, acredito, né? Vamos lá para mais livros, então, aqui, gente, olha. Mas eu tô até... Vamos lá, aqui... Descendo. Aqui nessa parte de cima, você não tá me vendo, mas você tá me ouvindo, que eu desci aqui para pegar mais livros. Eu tô utilizando para colocar os livros maiores assim, fisicamente falando, né? Então, vamos lá, ó. Babá de Gente Grande, do Fabiano Zanzin, voltado para a parte de liderança, como transformar uma equipe dependente em um time totalmente engajado. Adorei, uma leitura super gostosa, apesar de grande, a leitura ela é muito gostosa, né? E aí, sabe o que eu achei interessante desse livro? Que ele fala muito da parte de gestão de pessoas para RH, tá? Processos de gestão de pessoas para RH. Então, assim, processos que você tem que ter instaurado na sua empresa para a sua gestão de pessoas funcionar bem. Então, ele fala de programa de cargos de salários, avaliação de desempenho, recrutamento e seleção de pessoas. Sinceramente, eu senti assim, ó, que ele quis dizer, tem que ter o básico bem feito na sua empresa. Então, super recomendo. Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. O Bert Hellinger, ele é o criador da constelação familiar. Então, como, né, eu fiz a minha formação de consteladora, tenho usado técnicas de constelação sistêmica nos meus atendimentos, então eu também estou lendo muito a respeito, e aqui fala do como surgiu as constelações, por que existe, quais foram as experiências que ele passou, o que ele pesquisou, então muito interessante para quem gosta aí do assunto. Casais inteligentes enriquecem juntos, finanças para casais, mais uma vez aí, ó, livros de educação financeira, assuntos de educação financeira, esse daqui especificamente voltado para o casal, falando das escolhas que o casal tem que fazer em conjunto, também super recomendo. Esse daqui, A Nova Ciência do Narcisismo, olha lá, né? Compreenda um dos maiores desafios psicológicos da atualidade e descubra como superá-lo. Tem até uma câmerazinha fazendo uma selfie, dizendo mesmo, né, dessa necessidade que muitos têm de aparecer demais. E isso acaba sendo um desafio e às vezes até uma patologia, tá? O coach de $1 trilhão, ele conta a história de um dos primeiros coaches que existiram na história do coaching executivo, corporativo, porque o coach, né, gente, para quem não sabe, o nome treinador, ele veio muito dos esportes, né? Então, os esportes, eles contam muito, eles sempre tiveram um treinador, um técnico. Então, inclusive, no caso aqui, o Bill Campbell, né, foi o maior coach do mundo. Ele veio para quem não sabe, ele veio do futebol americano. E aí ele começou a fazer exatamente o que ele fazia no futebol americano, ele começou a fazer dentro das empresas. Então, é toda a experiência dele. E a gente vê aqui como que neste livro, como que as técnicas de coach, elas realmente funcionam, tá? Liderança Liderança Adapte Ágil, 6 passos, um livro super gostosinho de liderança. Eu ganhei de um cliente que me pediu para conduzir uma jornada de liderança tendo como base esse livro.
E eu super gostei, porque eles presentearam todos os colaboradores da jornada com este livro. Então, foi super legal a experiência, utilizo muito ele, é um livro para básico de liderança, tá? Para você que começou a liderar agora, para você que tem alguém lá na sua equipe que começou que assumiu recentemente o cargo de liderança, então, super recomendo aí. Esse daqui, se você não leu, Mais Esperto que o Diabo, é a leitura de 2026 para você, combinado? Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Para quem não sabe, o diabo aqui, ele coloca como essa vozinha sabotadora que fica na nossa cabeça, falando que nada vai dar certo, que as pessoas todas têm potencial menos a gente, que que a gente não nasceu para ser próspero, para ser, sabe? Eu brinco, né, nos treinamentos que assim, a gente tem dentro da gente o tico e o teco, né? O tico é essa pessoa que vai lá, faz, enfrenta. O teco é essa vozinha, né? Esse outro eu que só quer nos derrotar. Quando eu li esse livro, eu falei assim, meu Deus, até o Napoleão Hill tem um teco dentro dele. Olha, que bom, eu não tô sozinha. Então, tá aqui, né? Mais perto que o diabo. Bom dia quem tá entrando aí na live, quem tá me dando oi. Ó, tô fazendo aqui algumas recomendações de livros, hein? Precisa ler, gente. Quem lê tem melhor comunicação, desconecta de telas, das redes sociais, faz bem para a mente. Bom dia, William, da Ornato Flores, me dizendo aqui bom dia para você também, excelente sábado, hoje bastante trabalho aí na floricultura. Por aqui, William, o trabalho ele está sendo nos bastidores, tá? Tô organizando aqui para mim uma estante de livros e estou falando a respeito de cada livro, né, da organização. Esse aqui eu não li, hein? É do parceiro Rafael Lima, tá aqui na fila, tá bom? Até peguei ele hoje, eu falei, esse daqui é um dos próximos que eu vou ler, viu, Rafa? Um abraço para você. Faz eventos aí na parte de segurança do trabalho, tendo como base a mágica. E eu, inclusive, né, tive a oportunidade de patrocinar um dos eventos dele, Segurança do Trabalho, tá ali, né, com treinamento corporativo. Então, tô aqui com esse livro, tá na agulha aqui, viu? Coaching com PNL, certo? PNL significa Programação Neurolinguística. Este livro, ele é recomendado para quem quer desenvolver outras pessoas. Seja você líder, certo? Principalmente, eu atendo muito assim, ó, líder de líderes. Líder de líderes. Então, se você... né, eu não lidero apenas uma equipe, eu lidero uma equipe que lidera outra equipe, e vai assim por diante. Então, se você tem essa característica, eu super recomendo, ou você trabalha como mentor na sua área, opa, tem mais livros aqui, ou você trabalha como mentor na sua área, como você dá aulas do que você faz. Eu peguei aqui mais alguns livros, eu vou deixar inclusive alguns aqui embaixo, porque eu tenho utilizado muito para fazer programas de treinamento, os programas de treinamento e desenvolvimento. Tô rindo aqui porque eu coloquei essa estante e já falei, né, aqui para a Lia, eu acho que vai ser pequena, não vai caber todos os meus livros, eu quero mais estante, porque eu gosto muito de deixar os livros expostos. E ela, vai caber, e eu tô vendo que vai caber mesmo. Vai sobrar espaço. Vai sobrar espaço, gente, daí. Coloca os meus. Tem os dela também, que os dela, qual que são os seus assuntos aí? Quais são os seus assuntos? Medicina chinesa, arte marcial. E de marmotice, tem? Tem não, e de atividade e da educação física, pronto, são os meus assuntos. Você olhou porque você tá com batom, né? Porque eu olhei porque eu tô vendo que tem filtro. Então, e ela adora filtro, viu, gente? Adora filtro. Então, se sobrar espaço aqui na minha estante, eu te dou, tá bom? Depois a gente faz o registro. Isso mesmo. Então, vamos lá, continuando, tá? Então, vai sobrar espaço aqui. Não tem problema, a vida é o espaço entre as nossas coisas, do livro, tá? Já falei aqui para vocês do livro Minimalismo. A arte de viver com... Nós vamos lá almoçar lá na minha mãe, né? Vai deixar ali? É desse jeito, né? Desse jeito, não mais, tá? Então tá bom. A hora que você chegar aqui, se tiver vindo, você avisa, tá? Bom, vamos lá então. Acabei de falar do coaching com PNL, tá? Que é para você que desenvolve outras pessoas. Então, para aprender a fazer
as perguntas certas, para poder, como que eu identifico o que motiva a outra pessoa para ser desenvolvida, tá? Então, coach com PNL. Vamos lá, continuando aqui, ó. Minutos de liderança do John Maxwell. Na verdade, quem comprou esse livro foi a Lia mesmo, tá? E aqui são pequenas frases, né? Ele é dividido em, enfim, gente, é sobre liderança, mas ele tem uma base bastante religiosa, tá? Ele usa trechos da Bíblia para falar, né, a respeito de cada assunto. Ele fala do assunto e depois ele fecha com um trecho da Bíblia. Gostosinho também. Os 100 Segredos das Pessoas de Sucesso. Eu lembro que eu comprei esse livro aqui na época em que eu estava escrevendo o meu livro, para também me respaldar. Aí, gente, aliás, eu estou no processo de escrever o meu terceiro livro. Daqui 2 semanas eu estou viajando para um lugar para ficar isolada, para ficar focada, para fazer a conclusão, porque ele já está quase pronto, a conclusão do processo de escrita, né? Depois, o processo de escrita é a parte mais desafiadora. Depois tem só a parte aí de diagramação, repaginação, lançamento, né? Mas a parte de escrita, então eu estou indo para ficar umas pequenas férias, mas para ficar focada no terceiro livro. Eu comentei isso numa turma essa semana, que eu ministrei, ele falou assim, é bom você deixar registrado que é você que escreve seu livro, não é inteligência artificial. Então, sim, gente, sou eu mesma que escrevo meus livros, tá? Aliás, esse já é o terceiro. O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Então, sobre a liderança servidora, é uma bíblia, né, para os líderes, para você que quer atuar com mais inspiração, realmente assim, o que significa a liderança, que não é a gente, né, mandar nas pessoas, a gente dominar as pessoas, mas na verdade é o contrário, a gente se colocar como servidor. Ele é um livro, assim, as pessoas amam esse livro, né, eu também gostei muito dele. Mas eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu achei esse livro mais inspiracional, tá? Ele não tem muitas técnicas de liderança ali na prática. Ele é mais inspiracional. Bastante importante, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui para vocês do Babá de Gente Grande, né? Do Fabiano Zanzin, extremamente técnico, né? Gostei muito dessa parte assim, do faça isso, faça isso. Ele fala assim, se você quiser organizar a sua gestão em um ano, você consegue, né? Esse livro aqui ele é mais inspiracional, então vale alternar. Platão para Sonhadores, olha, tem até filosofia aqui, 80 pílulas de filosofia cotidiana para transformar suas melhores ideias em realidade, uma delícia. Também foi a Lia que comprou e eu emprestei, me apossei para mim. Então, também eu utilizo muito, assim, em sacadas, né, em frases finais que eu utilizo, é bem interessante. E olha esse livro aqui, O que eu faço agora que virei líder, do meu super colega, parceiro de atuação com treinamentos corporativos, Flávio Moura. Então, ele conta aqui a história de alguém que acabou de assumir um cargo de liderança. E eu acho que tem a ver com a história do próprio autor. E sabe por que eu gosto desse livro aqui, gente? Porque tem um agradecimento aqui dentro, ó. Agradeço, colocou o nome, e a Renata Guzmão, pelas importantes contribuições, revisões e pelo precioso tempo dedicado à leitura. Então, eu participei aqui da revisão desse livro, né? Eu já tinha lançado o meu, aí ele pediu gentilmente e eu tive esse prazer. Flávio, um abraço, tá aqui, ó, tá guardadinho, tá? E eu sempre utilizo aqui como referências. Para quem gosta de histórias, tá? Esse livro, ele fala técnicas de liderança na prática, mas contando a história de um personagem. Praticando o Poder do Agora. Esse daqui é do Eckhart Tolle, ele é o autor do Poder do Agora, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, tá? Esse livro, O Poder do Agora, eu falo assim, que ele é voltado para quem sofre de uma doença chamada assim, minhocas na cabeça, certo? Só que o livro O Poder do Agora, o livro mesmo, ele tá lá no Ceará, a Lia deixou vários livros dela lá no Ceará para trazer a hora que a gente tiver lugar para colocar. E era dela, né, esse livro. Inclusive, ontem mesmo eu falei dele. Então, ele tá lá. Aí, a gente trouxe o Praticando, que é como colocar em prática o que ele falou lá. Mas eu achei assim, sabe, que dá uma repetida, que é um pouco retórico com aquele lá
do Poder do Agora. Então, se você ainda não leu, comece pelo outro, tá? Pelo Poder do Agora. Continuando aqui, o Líder Perfeito, também voltado para a parte de liderança, certo? Só que também, ó, os traços da liderança de Deus. Ele está muito voltado para práticas de liderança, mas para uma atuação mais religiosa, mais bíblica, tá? Mas tem insights legais e que eu, inclusive, utilizo muito aí nos meus treinamentos. E para finalizar, gente, vamos falar assim, ó, essa primeira parte, tá, do vídeo, depois a gente continua fazendo mais, tá? Senão até vai ficar aqui um pouquinho longo. Tem aqui, ó, Onde Estão as Moedas? A Chave do Vínculo entre Pais e Filhos, do Juan Garriga Bacardi. É de constelação familiar também, tá? E ele fala a respeito da... Esse livro, assim, ó, ele é para você que sente que falta alguma coisa dentro de você. Que você está sempre em busca da pessoa ideal, do trabalho ideal, da empresa ideal, está sempre em busca de alguma coisa. E aí ele fala onde que realmente a gente pode encontrar isso, fininho, gostosinho, e super recomendo, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aqui desse vídeo, tá? Peço desculpas, ou espero que você tenha gostado desse formato um pouquinho diferente. E aí a gente volta para continuar assim que eu for colocar aqui o restante dos livros e já pensar numa organização melhor. Bora lá, gente. Um abraço, excelente sábado para vocês.